Boa noite. São Paulo. Boa noite, boa noite. Roraima, Campinas, Goiânia, Bangu 9, Juiz de Fora, Brasília, Sucupira, São Paulo, Los Angeles, Petrópolis, Júlio de Castilhos, Natal, Rio, Floripa, Rio, Brasília, Senado, Hogwarts, Colombo City, Salvador, Jundiaí, Galo Doido. Tá muito lento, Galo Doido. Guarulhos, Porto Alegre, Barretos, Curitiba, Congo, Goiânia, Mesa do Senado, Minas. Travando muito. Tuiutaba. Boa noite, boa noite. Cabaré Brasil. Essa realmente, né? Tá travando muito? É porque eu tô fazendo 4G. Hoje tem coca. Vamos lá? Bom, vocês estão sabendo de tudo já ou não? Bom, acho que o ponto mais importante, e é bom que o Periscope fique registrado, né, depois como uma espécie de diário, é que é inacreditável que o dia de hoje seja possível, né? Realmente, sempre que a gente diz que está chegando ao proverbial fundo do poço, a gente descobre que esse poço realmente não tem fundo, né? Eu acho que talvez vocês tenham lido o que eu escrevi no site da revista e um pouco no Twitter, mas basicamente o Renan Calheiros se entrincheirou no Senado, ignorou. Ah, é a TV. Deixa eu desligar aqui. Ignorou uma ordem da Suprema Corte e, mais do que isso, né, conseguiu juntar a mesa do Senado para enquadrar, desobedecendo, um ministro da Suprema Corte, né? Fica muito claro a falta generalizada de senso institucional dos senadores, né? Realmente, eu confesso que eu ainda estou perplexo. Porque, e por que eu estou titubeando em falar? Porque, como eu falei mais cedo, é muito difícil achar as palavras certas para designar e caracterizar o que está acontecendo. A gente está há tanto tempo em crise, né? Mas desobedecer uma ordem do Supremo Tribunal Federal é realmente um novo e inaudito ponto baixo nessa lastimável carreira de alguns dos senadores, em especial do Renan Calheiros. O que é inacreditável são dois pontos. O primeiro ponto não é necessariamente o Renan desobedecer uma ordem judicial. Isso já foi realmente lastimável. Outros senadores se juntarem para apoiar esse motim, ao mesmo tempo o nível abaixo
senadores que não são da mesa, a maioria deles, sem se rebelar contra essa decisão. E ouvi durante boa parte do dia, no que eu consegui apurar, o Supremo também preocupado ainda em achar um caminho de conciliação com um senhor que, segundo o Ministério Público Federal, é um dos líderes de uma organização criminosa. Então, é preciso, e eu acho que nesse ponto, eu estou pensando livremente com vocês aqui, em vez de repetir o que eu já escrevi, eu acho que é fundamental pensar um pouco, e aqui eu me refiro a quem tem poder em Brasília, no Supremo, no Congresso, no Executivo, enfim, na Praça dos Três Poderes, pensar um pouco que essa necessidade de conciliação, de o tempo inteiro tentar encontrar uma estabilidade, tentar achar um meio termo, uma solução, como isso muitas vezes descamba para o jeitinho, descamba para a confusão entre o que é certo e o que é errado, como isso atrapalha, né? Então nós estamos passando por uma greve, uma crise sem precedentes em vários sentidos. As pessoas foram às ruas no domingo, dando uma pequena amostra de uma raiva e de uma indignação que são profundas hoje. Eu acho que as ruas no domingo não espelharam fielmente o tamanho da indignação que o povo sente, e eu digo isso pelos números que eu tenho acesso de redes sociais, e não só de redes sociais. E os atores políticos institucionais estão desnorteados e não sabendo lidar com isso. Então, só para repetir alguns pontos importantes do que eu já escrevi, deixar claro a minha linha de raciocínio, eu achei heterodoxa e estranha, não estranha, heterodoxa e controversa a decisão do Marco Aurélio, a liminar dele, afastando provisoriamente, né, o Renan do cargo. Assim como eu tinha achado discutível a decisão do Teori Zavascki afastando o Eduardo Cunha do cargo, uma decisão que foi confirmada horas depois. O Eduardo Cunha, aliás, não tentou lutar contra isso, né? Não se rebelou, nem Eduardo Cunha. E, apesar disso, uma decisão judicial e aí falar assim, decisão monocrática, e a gente está discutindo isso é que me deixa perplexo, a gente tem que discutir isso. Por mais criticável que seja a decisão do Marco Aurélio Mello, é uma decisão da Suprema Corte. Não é porque a decisão não é do colegiado que ela não tem força. Então, mesmo que você ache ou considere com a maior razão do mundo que a decisão é equivocada, até mesmo ilegal, você recorre, você não descumpre. Então, é isso que deixa a todos perplexos, porque isso não é argumento, dizer que a decisão foi monocrática. E os argumentos, não é nem argumentos, né, mas o que ele disse em seguida hoje, após aquela nota que vai entrar para o mais infame dos halls da República, aquela nota da mesa diretora, isso que os senadores provavelmente nem têm consciência, de que talvez daqui a 50 anos, 100 anos, ao estudar a história do Brasil, notas como essa serão analisadas, serão citadas, e esses senadores serão um rodapé lastimável na história da República, não percebendo o que estão fazendo. Essa nota
citando argumentos metajurídicos e políticos e a própria crise econômica para dizer por que não vão cumprir uma decisão do Supremo. Né? É realmente de baixíssimo nível. O Renan em seguida sendo irônico e, me desculpe, cínico também, ao dizer que nem a democracia brasileira merece isso. A democracia brasileira merece o Renan Calheiros, né? Realmente é difícil manter um pouco de serenidade e de tranquilidade e não se indignar e não se encher de uma tamanha perplexidade que embote o pensamento. Mas o que eu queria dizer, eu acho, um pouco antes, é o quanto que esse sentimento ele é generalizado. O sentimento de que as pessoas não têm noção do que é grave e do que não é grave. De que há certas barreiras que nós não podemos ultrapassar, né? E todos, isso se chama civilização, né? Se chama de um outro modo Estado Democrático de Direito também, mas não só isso, a cultura política, a cultura cívica, e realmente não tem limite. E parte das pessoas e dos políticos e de ministros também, que advogam muito pela, novamente, pela conciliação, que é vista como uma virtude a todo momento, talvez não se deem conta de que de que o jogo mudou, no sentido de que nós estamos num momento muito difícil também por causa dessa mentalidade de se conciliar o tempo inteiro, de se enxergar a conciliação e o apaziguamento como uma virtude em qualquer situação. Não necessariamente a conciliação, a busca do diálogo, da conversa, nem sempre isso é algo virtuoso. Muitas vezes isso é pusilanimidade, isso é uma saída ruim para as coisas. Então, uma vez vencida a etapa de que sim, a decisão do ministro Marco Aurélio pode ser muito e severamente criticada, o que aconteceu hoje se se quer comparar, é 5, 10, 20 vezes mais grave do que essa decisão. E eu temo muito, pelo pouco que eu consegui apurar de maneira confiável nas últimas horas, pelo que vai acontecer amanhã. Eu já temo pelo que não aconteceu hoje, como eu escrevi, diante do tempo que a gente vive, as crises elas geram as suas consequências com muita velocidade, então não há mais tempo para perder. E ao deixar para amanhã a decisão, o Supremo deu razão, não deu razão, mas o Supremo caiu no jogo do Renan, porque a liminar acabou, o descumprimento da liminar acabou valendo, a liminar acabou não valendo nada, porque vai ser realmente só o plenário do Supremo, ao se reunir, que vai afastar o Renan Calheiros. Então, na prática, a decisão vai ter sido desobedecida e o Supremo, por mais que amanhã, pelo que eu apurei, não só eu apurei, planeje-se como eu chamei, uma surra constitucional nos senadores e no Renan, não há, eu temo que não haja palavras fortes o suficiente, argumentações na sessão de amanhã que diminuam suficientemente o estrago causado pela inação de hoje. Ou seja, não enquadrar de imediato, não querendo
pedir, né, decretar a prisão do Renan, não buscar uma solução de emergência e de urgência diante do flagrante desprezo do Senado, da cúpula do Senado e do Renan para o Supremo. Deu-se uma banana histórica ao Supremo, e o Supremo, ao buscar a conciliação, acabou dando razão ao Renan Calheiros. E o estrago ao Supremo nesse caso, que não morre nesse caso, aliás, mas nesse caso vai ser muito importante, vai ter consequências institucionais e políticas provavelmente muito graves, né? O desgaste do Supremo perante vocês, perante a opinião pública, perante a população, é significativo, já por outras razões, e nesse caso vai ser muito difícil novamente que amanhã faça-se uma sessão de uma tal maneira, haja uma tal demonstração de união, que o estrago que está acontecendo em tempo real neste momento seja mitigado. Então, como eu escrevi, hoje o Brasil vai dormir sabendo que uma decisão do Supremo Tribunal Federal vale para todos, menos para o presidente do Supremo. E na raiz de boa parte da indignação das pessoas hoje e do sucesso da Lava Jato está a noção de que estamos combatendo a desigualdade penal e o combate à corrupção é a linha de frente disso, por meio da ideia de que todos são iguais perante a lei, de que todos têm que ser responsáveis pelo que fizeram ou deixaram de fazer, né? O impeachment também, em certo sentido, foi isso, de maneira correlata. E o que está acontecendo agora é justamente um tapa na cara de quem acredita nisso, né? De que boa parte do que falta em termos de avanço institucional no Brasil, da construção de uma república, é a observância do princípio de que todos de fato são iguais perante a lei. E quando um desses, justamente um que é acusado de coisas para lá de escabrosas, se, novamente, eu vou usar o clichê, dá uma banana para o Supremo e o Supremo não age imediatamente, isso manda um recado, isso tem um significado simbólico e prático tão forte, mas tão forte, que a gente vai provavelmente estudar isso por muito tempo. Então, espero, de certa maneira, estar com a minha convicção equivocada, que amanhã haja uma sessão que transcorra de uma tal maneira que isso seja apagado, mas eu acho improvável, né? Eu acho improvável e pela reação já esperada dos políticos e do Congresso, que estão cavando um poço que acho que boa parte deles não tem ideia do tamanho. Tentando resumir, nós estamos caminhando para já vínhamos e estamos caminhando para uma crise, e a palavra crise é muito mal utilizada, né? Utilizada com qualquer disputa partidária vira crise, né? Mas é uma verdadeira e profunda crise institucional que ultrapassa esse caso e que vai continuar se aprofundando, muito possivelmente, porque os principais atores políticos, inclusive os que estão na Suprema Corte do Brasil, não parecem ter noção da gravidade dela, não parecem agir de acordo com o que se espera. Então, quando a gente fala de ausência de lideranças, é um pouco nesse sentido, né? E é um pouco difícil enxergar esse processo e perceber os erros que são cometidos cotidianamente.
né? Ah, então, num país sem lei, sem regra, e vivendo o que nós estamos vivendo, cada dia é um dia em Macondo, né? Cada dia é a confirmação, viver cada dia é a confirmação de que nós não somos sérios e de que o cinismo e o descontentamento e a raiva e a indignação realmente são os sentimentos que devem prevalecer mesmo entre a população, né? Como pedir a vocês agora esperança, confiança nas instituições, entre aspas, né? Como dizer para vocês agora que as instituições estão funcionando, né? Quem pode em sã consciência dizer isso para vocês e tendo consciência do que está acontecendo, né? Eu que não serei, né? Só quero passar para vocês o mínimo de análise e de informação. Mas realmente a situação é muito difícil. Perguntas? Lembrando que eu tô no 4G, infelizmente bate no teto. Solução intermediária. Olha, novamente, eu ouvi essa solução intermediária, ou seja, é uma solução política, na verdade, muito mais que jurídica, que consiste no quê? Alguns de vocês devem ter visto isso. Em decidir amanhã que o Renan pode permanecer na presidência do Senado, mas não poderia ocupar a presidência da República. Ou seja, dentro daquela decisão, né, a gente teria essa solução intermediária. O que seria essa solução intermediária? E eu não tenho informação suficiente para dizer se isso vai prosperar amanhã, né? Até porque a discussão até então não passou perto disso, tá? A discussão era muito clara. Se essa solução intermediária, ela não é jurídica, ela é política e ela é fruto, caso aconteça, mas a mera proposição dela é fruto, eu vou me repetir aqui, dessa mentalidade de conciliação a todo custo, né? Então, não vamos olhar o que a lei e o que a nossa interpretação dela, da Constituição e dos princípios constitucionais, o choque entre eles, qual é a melhor interpretação possível, né? Seja dizer não, né? Não tem problema um réu ocupar a linha sucessória, mas até agora a maioria era em outro sentido. É justamente buscar uma solução casuística, né? Para resolver esse problema e da pior maneira possível. Então, se isso acontecer, novamente, eu não tenho informação suficiente para dizer isso. Eu sei que a única informação que eu tenho confiável é que existe essa tentativa. Se isso acontecer, eu prefiro nem pensar nesse cenário, né? Não vou nem pensar nesse cenário. Perguntas? Só sobre esse assunto, tá, gente? Depois a gente fala sobre outros. Pelo que eu tô vendo, vocês estão compreensivelmente pé da vida, né? Os outros senadores, é isso, tem a mesa diretora que referendou, né? Ratificou isso. E, como eu também volta e meia falo, é preciso observar o silêncio nesses momentos. Ou seja, muitas vezes também o que não é dito acaba sendo mais importante do que é dito. O silêncio de quem prefere não se comprometer com um lado ou com o outro ou prefere passar longe do problema. Então, como eu disse, quem é contra? Quem é a favor? É uma pergunta importante, né?
Renan afastado igual Cunha. Acho que esse vai ser o desfecho, é o que tudo indica. Engraçado que quando foi o Cunha, silêncio, agora com o Renan, gritaria. Eu também acho, concordo que no caso do Eduardo Cunha, que era bem popular, eu cheguei a comentar isso. Eu critiquei o pedido da PGR de afastamento em dezembro, depois critiquei novamente o Supremo, enfim. Eu acho que é bem discutível, mas é uma decisão que ninguém ousou descumprir, né? Eu acho que essas são as fronteiras que não se ultrapassam, né? Temos um contrato social, né? Temos uma democracia, temos constituição, temos leis. É isso que a gente está tratando aqui, né? E é isso que eu acho que muitos não percebem, né? Como não se indignar com isso, né? Sarney é conselheiro do Renan. Cenário perigoso para o Temer. Depois a gente fala sobre isso, mas sim. Quanto maior a instabilidade, mesmo que o Temer não esteja diretamente envolvido, pior para um governo que tem muitas dificuldades, né? Em todos os sentidos, né? Militares não esqueçam. Ainda bem que esse problema nós não temos. E não é a solução. Em relação ao Marco Aurélio, ele disse que o Marco Aurélio disse que fez como a teoria havia feito e que vai levar ao plenário. Em certo sentido, ele tem razão, né? O presidente está com teoria. Tem diferenças, eu sei que tem diferenças, enfim, no instrumento jurídico, mas se eu sou sempre calmo assim, às vezes eu fico bravo. Eu tento respirar. Demais integrantes da mesa podem sofrer alguma sanção do Supremo? Eu acho que, pelo que eu apurei, haverá uma reprimenda verbal, né? Mas em tese poderiam responder pelo mesmo tipo de crime, né? Obstrução de justiça. Lembrando que é um tipo legal bem controverso, etc, né? Mas não me parece que vai ser o caso. A chance do Supremo mandar prender Renan por desacato, o ministro Marco Aurélio poderia ter feito isso, não fez, agora a janela se fechou, né? E se fechando, é isso, o tempo joga contra a dignidade do cargo da presidência do Senado, joga a favor do Renan, que vai acabar saindo, ao que tudo indica, tendo prevalecido em parte sobre o Supremo. E as instituições que tantos gostam muito de falar vão sair muito menores disso. Muito menores. Os demais senadores não se posicionam. Eu vi que poucos se posicionaram, né? Eu vi que o Caiado se posicionou, se não me engano o Randolph, acho que o Cristóvão também, né? Agora, os outros não. Percebam, e eu volto a esse ponto. Minha recomendação: fiquem atentos às palavras, além dos silêncios de quem deveria dizer algo, às palavras e ao sentido dessas palavras, de querer diminuir a crise. E o problema, nesse momento e em vários outros nos últimos 2 anos, é que se tentou, entre aspas, diminuir a crise, abreviando artificialmente a crise. Porque é assim que sempre se fez no Brasil. E essa crise pode até passar artificialmente e deixar no lugar um país muito parecido com que começou esse processo. Mas
se não houver nem a compreensão de que existem razões muito profundas para essa crise, ela vai muito provavelmente se prolongar com consequências perniciosas, ainda mais dolorosas para todos nós, né? É isso, a percepção de que a lei vale para todos. É de uma simplicidade estupefaciente, né? A lei vale para todos. É só isso. Virar o ano sem aprovar o teto. Hecatombe. Não vou dizer hecatombe, mas olha, a economia que já está lá embaixo vai para os cucuias, né? Mas me parece que uma grande chance de se aprovar. O Lava Jato perde com isso? Não especificamente, né? Porque, mas o sentido da batalha da Lava Jato, a boa batalha da Lava Jato, perde com isso. Que o sentido da batalha, a parte da Lava Jato, é muito pela desigualdade penal, né? Mas que também parte bastante de haver pessoas que podem desobedecer a lei e pessoas que não podem desobedecer a lei. Vocês não podem desobedecer a lei. E tem que ser assim. Muitos outros que têm poder podem desobedecer a lei, desobedecer ordens judiciais, né? E não se constrói, isso é realmente muito simples. Não se constrói uma república sem isso, né? Certo, pessoal? Meio deprê o Periscope, mas teremos que fazer outros nos próximos dias, né? Agora, só um último ponto, perguntando da Lava Jato, ainda juízes em Berlim, essa é uma boa lembrança. Tem um risco nisso, é a Lava Jato se tornar no risco para os políticos, se torna ainda mais forte perante vocês e como é que eu posso dizer isso? Ela se tornando ainda mais forte, ela pode cometer erros, né? Porque realmente, se todos acham que o Congresso é composto de pessoas como o Renan, porque quem não é como o Renan fica quieto, o que a Lava Jato fizer e disser contra eles valerá, né? Então, esse é o tamanho da profundidade da crise, né? Certo? Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Bom, continuem acessando o site da época, nós buscamos atualizá-lo bastante. Vamos, muito provavelmente ter um periscope amanhã, né? Não deixem de acompanhar a sessão do Supremo, né, se puderem. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos, respirem fundo. Apagou cumpre a ordem judicial. Até apagou cumpre. Cumpre mesmo. Tá bom? Eu aviso vocês do horário. E vou estar mais animado amanhã. Prometo, tá? Ou não. Ou tá desanimado, em vez de uma coca, eu vou estar tomando uma cerveja. E meio esgruvinhado aqui. Chorando as pitangas. Abraço, gente. Durmam bem. Falamos amanhã, tá bom? Tchau, tchau.